Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elson. Essa é a nossa primeira aula da disciplina Metodologia do Trabalho Científico. Nessa disciplina, o objetivo é trabalhar com vocês elementos da metodologia do trabalho científico que possam gerar em vocês esse desejo pela pesquisa e, principalmente, desenvolver em vocês o trato dessas ferramentas para que vocês cheguem até a produção científica, né, a produção do trabalho científico, através de uma pesquisa orientada, através de uma pesquisa embasada nessas ferramentas, né? Então, fazer pesquisa qualquer um pode fazer, mas fazer pesquisa científica, eu preciso ter ferramentas que me levem a resultados confiáveis, né? Então, o que faz de um trabalho científico confiável são as ferramentas que eu utilizo. Então, essas ferramentas que estão dentro dessa metodologia, dentro desses métodos estudados, é que nós vamos trabalhar hoje. Então, serão conceitos e práticas necessários ao bom desempenho do pesquisador, seja na graduação, seja na pós-graduação. Tudo bem? Vamos lá. Então, antes de tudo, nós precisamos trabalhar os tipos de conhecimento. Então, existem pelo menos 4 níveis de conhecimentos fundamentais. São eles: os conhecimentos do senso comum, filosófico, religioso e científico. Claro que todo mundo aqui já entrou em contato com essa disciplina antes, já viu alguma coisa disso, também na internet, em alguns livros. Vou passar rapidamente por esse ponto aqui. Mas a pergunta que eu faço aqui, uma pergunta retórica qual o nível de conhecimento mais importante? Qual é o mais importante que nós temos? É o senso comum? É o filosófico? É o religioso? É o científico? Eu sempre coloco, e a ciência também faz isso, a própria ciência, que talvez desses 4 seja o que mais reconhece a sua fragilidade, ela coloca como contexto. Então, dependendo do contexto, é que eu tenho a importância desse conhecimento, tá bom? Então, eu não posso dizer, o conhecimento do senso comum não tem importância alguma. Onde? Na universidade? Na universidade, ele tem uma importância de ser o primeiro para se chegar ao conhecimento adquirido, que é o científico. Mas eu preciso partir de algo, que é o conhecimento do senso comum, por exemplo. Então, cada um desses aqui, na igreja, qual é o conhecimento mais importante na igreja? É o religioso. Lá o conhecimento mais importante dentro de uma instituição religiosa não é o conhecimento científico. Eu não vou conseguir provar que Deus existe. A tentativa de provar que Deus existe, se é que existe essa tentativa, é dentro da universidade ou no campo filosófico. Fora disso, lá no ensino lá na instituição religiosa, o conhecimento mais importante é o conhecimento religioso. Então, o contexto, o local onde você está, é que vai dizer qual o conhecimento mais importante, tá bom? A gente vai tratar de um por um aqui rapidamente. O conhecimento do senso comum vulgar ou popular, ele é de forma pejorativa, chamado de vulgar, né? Mas é porque ele é o conhecimento primeiro, é o conhecimento que todo mundo adquire primeiro na sua vida, por isso que ele é popular, mas pejorativamente ele é entendido como vulgar, que a universidade entende que ele é um conhecimento válido para iniciar outros conhecimentos, né? Ele não é válido em si mesmo. Geralmente passado de geração em geração, disseminado pela cultura baseado na imitação e experiência pessoal. Então é muito importante nós observarmos que o conhecimento do senso comum, ele se alimenta da experiência pessoal. Quanto mais experiência pessoal com aquilo, quanto mais uso eu faço daquilo, mais conhecimento eu adquiro do senso comum. Então, por exemplo, como fazer comida, né? Então, alguém te diz, passado de tua mãe, teu pai, tua avó, passaram de geração em geração como se fazer comida. E percebe que você, por mais que você aprenda com eles, você vai modificando isso, né? Não porque você tem uma crítica sobre aquilo, você vai modificando porque isso faz parte da tua experiência
pessoal. Então, você imita e a tua experiência vai, com o tempo, modificando aquele conhecimento, mas a base continua a mesma que você aprendeu. Sem crítica, né? Então, ele é um conhecimento que não aceita crítica, porque se você criticar o conhecimento do senso comum, ele deixa de ser imitação, né? Então, eu não posso, não é que eu não posso, eu nem consigo criticar o conhecimento do senso comum, porque ou eu imito ou eu refuto. Conhecimento filosófico utiliza o método racional, não exige comparação experimental, mas coerência lógica, né? Então, eu não posso dizer que, filosoficamente falando, eu não posso dizer que todos que cometeram um homicídio são do mesmo jeito. Eu preciso analisar isso de forma coerente, racional, para saber os motivos, para saber o que os advogados fazem na hora de defender o seu cliente, né? Eles fazem uma busca da situação. Claro que por eles quererem defender, eles acabam colocando ali componentes que às vezes nem são verdadeiros, mas que se passem por verdade naquele exato momento, né? Mas é só para fazer uma comparação para vocês que eu não posso, no conhecimento filosófico, agir de forma emocional. Eu tenho que agir de forma racional. Então, eu preciso entender, por exemplo, a mídia diz que aconteceu a guerra na Ucrânia agora com a Rússia. Então, quem é o certo? Quem é o errado? A vítima é a Ucrânia, que foi invadida, e o algoz é a Rússia, que invadiu. A filosofia diz, será que a Rússia não tem culpa nisso, tanto quanto a Ucrânia tem? Então, quais são as culpas da Ucrânia? Então, o conhecimento filosófico ele vai investigar para tentar descobrir a verdade acima daquela verdade que é passada como verdade. É o questionamento da verdade. Procura conclusões sobre o universo e as indagações do espírito humano, de onde viemos, para onde vamos. O conhecimento religioso ou teológico é incontestável em suas verdades, trata de revelações divinas e está intimamente relacionado a um Deus. Não é colocado à prova e nem pode ser verificado. Então, gente, quando eu colocar um Deus, é porque existem várias religiões que têm vários deuses. Não é só o Deus Todo-Poderoso que nós conhecemos do cristianismo ou da religião hebraica, não. São vários deuses. Então, esse conhecimento religioso, ele não aceita contestação, né? Ele não aceita ser contestado, porque a verdade dele é baseada na fé. E a fé é algo incontestável. Eu não posso contestar a fé. Então, a fé é acreditar naquilo que você não vê. Não tem como eu questionar isso. Eu dizer, olha, isso que você não está vendo é mentira. Como assim? Se a pessoa nem está vendo, ela tem fé que aquilo existe. Ela tem crença que aquilo existe. Por isso é chamado de crente. Ela crê que aquilo existe. Então, é algo inconteste. Não pode ser colocado à prova e nem verificado, né? Conhecimento científico, que é o conhecimento produzido na universidade, basicamente, nos centros de ciência, que é o que interessa para nós agora, nesse momento. Eu só trouxe esses outros para vocês entenderem a diferença de cada um e vocês respeitarem cada um desses conhecimentos quando eles aparecerem para vocês. Busca um conhecimento sistematizado dos fenômenos obtido segundo um determinado método. O método, como eu disse no início, é que vai dizer se o conhecimento científico é verdadeiro ou não. É o método. O método aponta a verdade dos fatos experimentados e sua aplicação prática. É através do método que eu entendo que aquilo é verdade ou não. E eu posso verificar através do método também. É sistemático, é verificável, é falível e é real. É o único conhecimento que admite ser falível. Ele tem falhas no conhecimento científico, porque são verdades com V minúsculos. São verdades com V
que não é o ver da verdade do conhecimento teológico, que é um ver absoluto, que é uma verdade absoluta. A verdade do conhecimento científico é uma verdade passageira, é uma verdade momentânea. Por isso a importância de nós questionarmos, claro, com embasamento, o conhecimento científico, porque a ciência ela anda exatamente através disso, do questionamento. Então, visto esses tipos de conhecimento, eu preciso apresentar para vocês agora algumas ferramentas para você ir em busca desses conhecimentos, ou desse conhecimento científico também, né? Principalmente aqui no nosso momento. Então, a principal ferramenta é a leitura. A leitura serve como ferramenta indispensável para a investigação da realidade. A leitura, ela é a ferramenta primordial, principal. Então, aprendamos a ler. Aprenda a ler. Professor, eu já sei ler. Você faz uma pergunta para você. Eu sei ler ou eu sei decodificar? Eu sei apenas dizer as palavras que estão ali. Eu sei investigar. Eu sei fazer uma análise, não uma interpretação apenas, mas eu sei fazer uma análise contextual daquele texto ali, daquele livro. Eu sei ir por esses caminhos? Se não, eu preciso aprender isso para eu investigar o que está por trás daquelas letras. Isso é muito importante. Então, agora, nesse momento, eu vou trabalhar com vocês algumas ferramentas, começando pela leitura. Então, um bom acadêmico a usa bem para descobrir o mundo e escrever bem sobre a realidade. Mas como deve ser a leitura de um pesquisador que deseja investigar a realidade, que é o pesquisador na universidade? Essa disciplina, metodologia de trabalho científico, ela tende a formar pesquisadores e nós somos investigadores. Quando você tem um projeto de pesquisa, você ali está investigando um fato e você precisa ler com esse olhar de investigador mesmo. É preciso localizar o texto no tempo e no espaço. Primeiro passo, localize o texto no tempo e no espaço. O que é isso, professor? Quando ele foi escrito e onde ele foi escrito. Quando e onde ele foi escrito. Porque isso representa a influência daquele tempo sobre aquele texto. Quem é o seu autor? Onde ele nasceu? Onde ele viveu? Em que época ele viveu? Quem é ele? Eu investigo o máximo possível meu autor. Quando escreveu? Né? Então, quando foi escrito aquilo ali? Foi escrito durante a ditadura militar? Foi escrito pós-ditadura militar? Foi escrito durante a Revolução Francesa? Foi escrito na Grécia Antiga? Quais as condições da época em que produziu sua obra? Nós estávamos vivendo num mundo livre, num mundo autoritário, tudo isso influencia. Quais as influências que ele recebeu, ou que essa obra recebeu? Tudo isso eu tenho que entender antes de entrar no texto, antes de buscar adentrar nesse texto. Então, é primordial eu, antes de fazer a leitura, localizar tudo isso, né? Entender tudo isso, para depois eu me debruçar sobre o que está lendo. Eu trouxe alguns exemplos aqui, eu acho que eu trouxe um ou dois exemplos. Essa música Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, de Roberto Carlos, 1971. Então aqui vamos localizar. No tempo e no espaço. Roberto Carlos, cantor popular brasileiro, né, da Jovem Guarda, tinham vários amigos ali da Jovem Guarda. 1971, 5 anos, 7 anos depois do golpe militar, né, que foi instituído o regime militar no Brasil. Alguns chamam de ditadura militar, outros chamam de regime militar. Os militares no poder, a partir de 64. E vamos lembrar que em 1968 teve o AI-5, que é o Ato Institucional número 5, que acabou com vários direitos, que resumiu vários direitos em 2 ou 3 ali, cassou mandatos de deputados, senadores, perseguiu vários artistas que a ditadura, o regime entendia que eram nocivos à sociedade através de suas músicas. Então, vários foram exilados, vários foram perseguidos, torturados. Roberto Carlos não foi, dentre alguns que foram, mas o Caetano Veloso,
Foi. E era amigo do Roberto Carlos. Caetano Veloso foi exilado em Londres, né? E aí, o Caetano Veloso tinha os cabelos grandes, encaracolados, e o Roberto Carlos fez essa música para ele, né? E muita gente ouviu a música, muita gente se apaixonou pela música, muita gente achou que ele estava falando de uma mulher, os cabelos encaracolados. A própria ditadura entendeu que ele estava falando de uma mulher e não o perseguiu por isso, né? Não exilou, não torturou, não entendeu a música, que era de duplo sentido, mas ele passou a mensagem para quem estava acompanhando, para o próprio Caetano Veloso, né? E depois da ditadura, com reabertura, é que nós fomos entender, os dois cantaram juntos, se não me engano, na Record, e Roberto Carlos explicou o que era o contexto da música e tudo. Mas algumas outras pessoas, ainda hoje, escutam essa música e se apaixonam como se fosse uma mulher, né? Por quê? Porque deixam de levar em consideração o tempo e o espaço da produção daquela música. Então fala, um dia a areia branca seus pés irão tocar e vai molhar seus cabelos, a água azul do mar, janelas e portas vão se abrir para ver você chegar e ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar. Areia branca, de Copacabana ou de Salvador. As luzes e o colorido que você vê agora, as luzes de Londres. Nas ruas por onde anda, na casa onde mora, você olha tudo e nada lhe faz ficar contente. Você só deseja agora voltar para a sua gente, ser repatriado, com o fim da ditadura militar que acabou acontecendo. Então, olha como a música falava de uma situação de um exilado, pedia a volta dele e o Roberto Carlos não foi perseguido por isso, não foi criticado por isso, não foi preso, exilado e nem torturado. E muita gente se apaixonou achando que era uma mulher. Outra do Roberto Carlos, eu achei que tinha trazido só uma, de 1977, já no finalzinho da ditadura militar. Finalzinho que eu digo sim, porque em 79 teve a reabertura, mas só foi acabar mesmo em 1985, com a eleição do Tancredo. Vamos lá. Em 1977, Roberto Carlos lançou a música Cavalgada, que até para os dias de hoje, essa música, se ela fosse cantada na real, não seria assim... Para os dias de hoje, sim, seria bem vista, porque nós temos música de todo jeito. Mas ela é uma música bem picante, ela é uma música, alguns chamam de pornográfica, mas é uma música linda, a melodia e a letra também. Eu vou cavalgar por toda a noite, por uma estrada colorida, usar meus beijos como açoite e a minha mão mais atrevida. Vou me agarrar aos seus cabelos para não cair do seu galope. Vou atender aos seus apelos, aos meus apelos, antes que o dia nos sufoque. Vou me perder de madrugada para te encontrar no meu abraço. Depois de toda a cavalgada, vou me deitar no seu cansaço. Não é para um cavalo que ele está falando isso. Ele está falando isso para uma mulher. Os dois se amando a noite inteira. Antes que o dia amanhecesse, os dois se amavam. Transando mesmo, e uma transa pesada, agarrando aos seus cabelos, usando os beijos como açoite. E a ditadura não entendeu novamente, porque se tivesse entendido, poderia ter censurado a música, e passou. Então, se você for entender por que o Roberto Carlos usou essa analogia do cavalo, porque não era permitido fazer uma música com esse tom na época, né, de sexo explícito aí. Então ele usou a figura do cavalo para contar e a música saiu belíssima, mesmo assim. Talvez por causa disso. Então a leitura, aí sim a leitura pode começar. Depois que eu identifico no tempo e no espaço todo a minha leitura, aí eu vou começar. Verifique as dificuldades do entendimento da linguagem empregada, dos conceitos e dos autores citados. Vá lá, procure dicionário. Após a primeira leitura, consulte dicionários, manuais para explicitação. Então, sempre esteja com manuais. Hoje o Google nos ajuda bastante. Manuais e dicionários para você logo identificar uma palavra difícil
e entender o contexto a partir daquela palavra também. Compreendendo o texto. O que eu posso fazer para compreender o texto? Procure captar antes o todo do texto para depois dedicar atenção às partes. Né? Para melhor compreensão do texto, o leitor pode se dirigir ao mesmo perguntando: qual o assunto tratado? Pergunte ao que você está estudando ali, seja na Bíblia, seja num livro científico, seja qualquer coisa. Qual o assunto tratado? Segundo, qual o problema central levantado pelo autor? Teve um problema ali levantado por aquele autor. Diante do problema levantado, qual a posição do autor? O autor tomou uma posição. Qual é ela? Quais os argumentos apresentados para justifique a posição assumida pelo autor? O autor assumiu uma posição, mas para defender essa posição, esse autor ele usou de argumentos. Quais foram os principais? Quais foram os argumentos apresentados? Para nos ajudar, e o pesquisador, depois que eu faço essa leitura, depois que eu entendo, que eu compreendo, que eu faço um resumo é mais fácil, o autor, o pesquisador precisa entender como ele vai guardar aquilo. Eu posso guardar através de um resumo? Posso. Mas eu posso usar uma ferramenta muito mais interessante que nós chamamos de fichamento. Antigamente se fazia em fichas, aquelas fichas que você ia num postinho, numa clínica, antigamente, tinha sua ficha ali com o seu nome. Né? Aquelas fichas nós usávamos para fazer fichamento de livros, de textos, né? Que nós chamamos de o diário de bordo do pesquisador, porque eu não preciso mais voltar ao livro que eu li, basta eu ir ao fichamento. Tá bom? Então nós temos vários tipos de fichamento. Fichamento de referências, levantamento de livros ou outras fontes sobre um tema. Fichamento de citação, que é o mais utilizado pelo pesquisador. Isso é muito importante, esse fichamento, porque é onde eu vou usar as falas do autor, descrever literalmente as falas do autor para uma ficha. E quando eu quiser usar aquilo, basta eu pegar aquela fala, indicando a página que já está citado. Fichamento de resumo, que é um resumo feito dentro do fichamento. E o fichamento de comentário, que ele é mais complexo, mas ele é interessantíssimo, porque ele permite você mesclar passagens transcritas literalmente do autor com comentários seus e resumos. Tá bom? Eu trouxe aqui um exemplo de fichamento de citação. Então, eu coloco em cima da ficha o livro, a biografia do livro, né? A bibliografia. Coloco onde eu vou fazer o resumo, ou onde eu vou fazer o fichamento, desculpa. Então, é da página 30 a 132, pronto. Então, eu vou lá, vou lendo, e cada parte naquela página que me chamar a atenção, que eu entender que é importante para a compreensão total do livro, ou para o que eu estou pesquisando, eu separo aquela parte entre aspas, digo em qual página está. Assim eu vou fazendo. Página 30, 43, 132, entendeu? Por quê? Porque no dia que eu quiser voltar àquele livro, primeiramente eu vou voltar ao meu fichamento. Se eu soube fichar bem, significa dizer que eu nem preciso ir mais voltar ao livro, que eu já compreendo através da minha ficha. Tá bom? Isso você ganha um tempo extraordinário. Resenha, que alguns chamam de resumo do resumo, mas aqui é a resenha, né, que é importante para que eu produza conhecimento a partir de um livro ou um texto. Geralmente se resenha um livro. Tipos de resenha. Descritiva, serve para a apresentação de uma obra sem apreciação crítica aprofundada. Eu só descrevo a obra, eu só faço o comentário daquela obra ali. Avaliativa, analisa-se a qualidade dos argumentos, aí eu já entro. Nas duas é necessário que se faça comparações com outras obras da mesma área. Qual é a minha resistência com relação à resenha? É que alguns professores pedem para o aluno resenhar um livro sem
entender que às vezes ali é o primeiro livro que o aluno está lendo sobre aquilo. E como é que o aluno vai fazer uma comparação com outras obras daquele tema se ele não fez a leitura das outras obras? Então fica uma resenha um pouco mal feita, não por culpa do aluno, mas por culpa de quem pediu. Porque o aluno não vai saber comparar. Comparar com o quê? Então, na resenha nós temos o título da resenha, a resenha tem título próprio, né? Diferente da obra trabalhada. O autor, nome de quem fez a resenha, seguido de asteriscos, remetido ao rodapé, dizendo quem é aquela pessoa, estudante de quê, fez o quê. Referência alinhada à esquerda, parte textual, que essa parte textual nós temos um breve resumo inicial, qual o assunto, de que modo é tratado, apreciação crítica, avaliação geral da obra, analisando a qualidade, consistência dos argumentos, identifica os contextos históricos, filosóficos e sociais. Perceba que aquelas dicas que eu dei antes de começar a leitura já está te levando para poder, se você tiver condições, de fazer uma resenha, né? E no final, conclusão, que é a síntese da avaliação do livro. Se a resenha de um livro, né, você pode resenhar um filme, um livro, uma série, desde que você siga esses passos aí, tudo bem? Importante saber sobre a resenha. Antes de iniciar o texto, o resenhista pode começar por fazer uma breve apresentação do autor que vai ser resenhado e no mesmo parágrafo continuar seu trabalho. Ele diz, olha, autor tal, aí não está no livro aquilo, mas eu posso fazer, esse autor também escreveu isso e aquilo, nasceu tal, não tal aonde, tá? Por aí. Na análise interpretativa, se pergunte qual a originalidade do texto, qual a contribuição que apresenta, o autor atinge o objetivo proposto, o que deixou de ser abordado, a abordagem foi adequada. Olha a dificuldade de se fazer uma resenha, olha a dificuldade que nós temos para fazer uma resenha, e você não pode pedir assim imediatamente ao seu aluno, por mais que ele esteja no ensino superior, não, faça uma resenha. Não, vamos começar por um resumo, vamos estimular ele a ler outras obras, depois vamos fazer uma resenha. E aí, para nós finalizarmos esse ponto, eu vou trabalhar tipos de pesquisa, porque eu quero deixar para a aula seguinte apenas como se faz um projeto de pesquisa, tá bom? É o nosso objetivo também nessa aula. Então, vou trabalhar tipos de pesquisa aqui. Nós temos 3 tipos que nós vamos trabalhar. Esse último, eu só vou dizer que ele existe, mas ele não interessa para nós. Pesquisa bibliográfica, descritiva e experimental. O que é a pesquisa bibliográfica? Procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em documentos. Então, é sempre o primeiro passo de qualquer outra pesquisa, é a pesquisa bibliográfica. Se você for fazer uma pesquisa de campo, uma pesquisa experimental, você tem que fazer uma pesquisa bibliográfica antes, né? Pode ser realizada independentemente ou como parte da pesquisa descritiva experimental. Você pode fazer apenas uma pesquisa bibliográfica. Você pode fazer um artigo científico apenas bibliográfico, uma revisão bibliográfica daquele tema ali. Pesquisa descritiva. Eu posso, nesse tema pesquisa descritiva, eu tenho vários subtemas aí: estudo exploratório, estudo descritivo, estudo de caso, a gente vai ver daqui a pouco. Então, a pesquisa descritiva, ela observa, registra, analisa e relaciona fatos com fenômenos sem os manipular. Quem manipula é a pesquisa experimental. Nós só vamos dizer que ela está ali, mas não vou precisar dela. Então, é só para fazer essa diferenciação entre pesquisa descritiva e experimental. A descritiva você só olha, analisa, investiga ali e relaciona os fatos ou fenômenos. Pode assumir as seguintes formas: estudo exploratório, seu objetivo é familiarizar o pesquisador com o assunto. Vai lá que você queira pesquisar evasão durante a pandemia, né? Aí você vai fazer um estudo exploratório, você vai na internet, vai no MEC, vai a algumas escolas, conversa com alguns professores, você está se familiarizando com o tema. Você pode desistir desse tema ou você pode seguir. Ao seguir, aí o estudo é descritivo.
Trata-se do estudo e da descrição das características existentes na realidade pesquisada. Aí você vai lá e realmente efetua o teu trabalho. Estudo de caso é a pesquisa sobre determinado indivíduo, família, grupo ou comunidade organizada, sistema produtivo, software, para examinar aspectos variados de sua vida, né? Então, o estudo de caso é você escolher um caso ali. Por exemplo, eu quero estudar crianças com síndrome de Down na escola. Aí eu pego apenas um caso, o Joãozinho, que tem síndrome de Down, e eu estudo o Joãozinho e depois eu faço. Claro, eu vou estudar toda a ideia da síndrome de Down, mas eu vou falar especificamente do Joãozinho. Pesquisa experimental manipula as variáveis relacionadas com o objeto de estudo, não é no seu caso em educação, a gente não manipula. Então toda pesquisa precisa de um norte, uma meta, uma dúvida, um motivo, um lugar. Toda pesquisa precisa disso para existir. Nós encontramos tudo isso num projeto de pesquisa, que é o que nós vamos ver na aula que vem, tá bom? Então, na aula que vem, nós vamos ver como se faz um projeto de pesquisa. Vou trazer alguns temas, os temas que eu vou trazer serão de educação infantil, mas você pode usar para qualquer outra área, e nós vamos trabalhar como se faz um projeto, ou uma minuta de projeto de pesquisa. No final eu trago ainda um modelo para vocês aqui, apresentado e debatido, tá bom? Por enquanto nós estamos por aqui, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.